visualizamos, a maior parte de nós aqui que temos acesso e faz parte da nossa geração. Sabemos que no 11 de setembro houve um ataque aos Estados Unidos e esse ataque criou uma ânsia de vingança muito profunda do povo americano. A gente sabe que, lamentavelmente, a gente ainda continua imaginando que a melhor forma de se vingar do mal é praticar o mesmo mal. Ainda existe o plano das nações, embora em muitos indivíduos já não seja assim, a gente nem sempre retribui o mal com o mal, mas nos planos das nações, nas decisões dos governos, com as pressões políticas e históricas de cada momento, as pessoas se sentem ou compelidas ou até se sentem felizes por ter que retribuir o mal com o mal. Então, quando começou essa jornada para reencontrar Osama Bin Laden, já no governo Bush, que aparentemente tinha um desejo de fato de provocar a guerra, a gente imaginou que no governo Obama, por todo o simbólico da eleição dele, por ser um descendente muçulmano, por ser um primeiro negro na Casa Branca, por ser um republicano, depois de um democrata e um republicano extremamente de extrema-direita, se imaginou que houvesse uma modificação no tom do discurso. E aí a gente percebe que muitos historiadores estão certos quando dizem que nos Estados Unidos existem dois partidos, um de direita e um de extrema-direita. Não existe um partido alternativo naquilo que eles fazem. E aí, a gente assistiu ao vivo os ataques e eu estava à noite acordado quando começou a dar manchetes nos telejornais que havia um anúncio na Casa Branca em poucos minutos e que todo mundo aguardasse, que era algo importante. Eu fiquei esperando, o anúncio era aliado, isso era domingo, fui dormir às 3 da manhã esperando, porque achei que era uma coisa significativa. Era o discurso de Obama para falar da captura e morte de Osama Bin Laden. E aí eu peguei as frases iniciais do discurso, um discurso longo, e as duas últimas frases, que são bem simbólicas para a gente analisar. Ele diz o seguinte: é cheio de simbolismo no discurso, porque a primeira coisa que acontece é que todo presidente americano, quando vai contar alguma coisa negativa, alguma coisa perigosa, ele usa o salão de imprensa, que a gente vê nos filmes. Tem uma cortina atrás, um símbolo do governo americano, ele num púlpito como esse, falando com jornalistas. Quando é uma notícia boa, ele vai para a área leste, numa varanda, na abertura do corredor na Casa Branca, não sei se lembra desse momento, ele vai chegando no corredor, para e diz à imprensa. Só o fato de ser dito à imprensa que fosse encontrar o presidente na área leste, já se imaginou que era uma coisa boa, do ponto de vista do que a gente entende por ser uma coisa boa. E ele anuncia: boa noite, esta noite posso informar ao povo americano e ao mundo que os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Osama Bin Laden. Eu não sei se o povo americano conseguiu ouvir o resto do discurso, porque tinha sub-TVs ao lado da CNN, das outros canais, mostrando a reação do povo em Nova York. E aí parecia, tipo, ganhou a Copa do Mundo no Brasil. Era um estado de euforia, de comemoração, de abraço, de choro, como se tudo que aconteceu fosse apagado porque alguém foi morto, em nome da vingança. E ele continua: Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda e um terrorista responsável pelo assassinato de milhares de homens, mulheres e crianças inocentes. Foi há quase 10 anos, e aí tem até uma coisa estranha aqui nessa parte do discurso, porque ele diz o seguinte: foi há quase 10 anos que um brilhante dia de setembro foi obscurecido pelo pior ataque contra o povo americano em nossa história. As imagens do 11 de setembro estão gravadas em nossa memória, aviões sequestrados atravessando um céu nublado de setembro. Ele inicia dizendo que era um dia brilhante de setembro, depois disse que era um céu nublado de setembro. As torres gêmeas desabando, a fumaça sobre o Pentágono, os destroços do voo 93 em Scanville, de Pensilvânia, onde ações de cidadãos heróicos nos salvaram da maior dor e destruição. E aí uma frase que ainda impacta mais a questão da emoção do momento, ao dizer que: e mesmo assim sabemos que as piores imagens são aquelas que não são vistas pelo mundo através das televisões. O lugar vazio na mesa de jantar, crianças que foram forçadas a crescer sem uma mãe ou pai, pais que nunca mais conheceram o sentimento do abraço de seus filhos, cerca de 3.000 cidadãos tirados de nós, deixando buraco em nossos corações. Eu fico imaginando que esse discurso foi transmitido ao vivo para todas as TVs do mundo, o povo árabe, especialmente do Afeganistão e do Irã, ouvindo ele lamentar a orfandade dos americanos, né? Ou então os pais que perderam os filhos, 3.000, e se nós calcularmos para buscar esse terrorista quantos mil muçulmanos foram mortos e quantos pais ficaram sem os filhos e filhos ficaram órfãos. Eu imagino que o sentimento era de redobrado desejo de continuar, que é o que a gente percebe, a vingança e o desencontro. E o final do discurso, esse sim,
é bastante interessante para a gente analisar. É de uma arrogância muito grande. Deixe-nos lembrar que podemos fazer essas coisas não apenas por sermos ricos e poderosos. A frase é bem interessante. E o pior é o que vem depois. Mas por causa do que somos, uma nação sob um Deus, com liberdade e justiça para todos, os deles. Obrigado. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Então, esse final do discurso é realmente do entendimento de uma paz que é a paz apenas para os meus. Isso acontece no plano das nações, mas acontece também no plano das pessoas. Quando você pensa em proporcionar o bem-estar somente aos seus, ou a você mesmo, ou à sua segurança pessoal, e os demais, que se virem, que deem seus pulos. E é exatamente por isso que, mais de 2000 anos depois da mensagem de Jesus, convidando para a gente construir uma paz, que Paulo vai dizer que excederia todo o nosso entendimento, a gente continua bem distante dela, porque a gente busca uma paz muito clara, muito previsível, baseado naquilo que a gente considera interessante para o nosso momento. Aí eu fui buscar qual era o discurso dos romanos, que criaram o conceito de Pax Romana, que era a paz gerada pela arma e pelo autoritarismo durante um período histórico, e justamente aquele período em que Jesus esteve na Judéia. Havia toda uma justificativa, que era um povo extremamente beligerante, estabelece, de certa forma, uma harmonia, aspas, através de uma nação poderosa. E aí a gente percebe que, num dos discursos de Plínio, ele diz o seguinte: a imensa majestade da paz romana é uma dádiva dos deuses. Então, parece o mesmo discurso de Obama. Ele vai dizer que Roma é abençoada pelos deuses, por isso tem poder de impor-se aos demais e provocar paz. É a ideia de um Deus personalista da minha tribo, uma ideia bastante arcaica que ainda persiste no coração das pessoas. Quando a gente começa a analisar a percepção daquele Deus, ou de como Deus pode proporcionar algo de bom e de estabilizante na nossa vida e na nossa alma, nós percebemos, em vários momentos do Velho Testamento, eu destaquei aqui pensei duas passagens, uma do profeta Isaías, no versículo 41, que diz o seguinte: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudarei. Então, a ideia de um Deus que estabelece um laço comigo e, a partir dali, eu tenho a paz que Ele provoca pela confiança que Ele me dá. No Salmo 118, no versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei o que pode me fazer o homem. É sempre, claro, uma percepção de um Deus que está a atender a mim ou aos meus. Em João, a gente já começa a sentir que se apresenta uma paz diferente daquela que o mundo apresenta para a gente. Deixo-vos a paz, é justamente se referindo a uma passagem de Jesus. A minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí ele começa a dizer o seguinte para a gente: eu estou propondo uma paz, mas bem diferente daquelas que o mundo oferece. E aí é uma ruptura de paradigma, de padrões, porque aquela paz que o mundo oferece era compreensível, por exemplo, instabilidade política, eu ter minhas contas para pagar, isso era algo compreensível, mas uma paz que não era como o mundo dava, era diferente. A dúvida que qualquer um que tenha ao ler essa mensagem, talvez tenha sido a mesma dúvida de entender o que ele dizia, como a mulher samaritana do poço, que achou que ele estava oferecendo de fato água, uma água que ia saciar a sede física dela. Não, era uma água que excedia aquela saciedade convencional que as pessoas costumavam ter. E aqui ele começa a deixar claro para nós que é uma oferta de paz bem diferente da que a gente está acostumado. E aí, quando a gente chega na narrativa de Mateus, no capítulo 11, versículos 23 a 30, aí a gente vai começar a entender que, diferentemente do que está posto em Isaías e no Salmo, de um Deus que oferece e ponto, sem que haja a solicitação de que em mim haja uma atitude para merecer aquela paz, a gente entende que com Jesus ele começa a solicitar reciprocidade. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele diz: e aprendei comigo,
que sou brando e humilde de coração. Então tá, ele está dizendo que vai deixar que a gente entregue a ele toda a nossa sobrecarga, que a gente sinta-se aliviado, né? Saia da aflição, mas não é uma entrega pura e simples. Ó, Jesus, está aqui todas as minhas contas para pagar, está aqui todos os perdões que eu não consegui dar, está todos os traumas e meus milindres, a sensação de que todos estão contra mim, fica com isso e me deixa se sentir bem. Assim é bem simples. E ele complexifica o jogo. Aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Então, na verdade, a paz não é algo que simplesmente é dado. E ponto. A paz é algo que tem que ser conquistado. Aí a gente vai para a lei do trabalho. Então, para que eu tenha paz, para que eu não esteja aflito, para que eu não me sinta sobrecarregado e fique aliviado, eu tenho que ser brando e humilde. Ora, se eu sou brando e humilde, significa dizer que eu desenvolvi em mim virtudes que vão fazer com que as coisas que acontecem ao meu redor não me afetem. Não me afeta as pessoas que não gostam de mim, não vão me afetar as pessoas que fazem parte daquela minha cadeia traumática da minha vida, que é sempre bom existir para poder ocupar, quando tudo dá errado, dizer que minha infelicidade é por culpa delas. É uma conveniência muito grande de muitas almas infantis. A ideia de que aquela estabilidade que eu não consegui também... Não, na verdade, eu tenho que ter brandura e humildade, e isso vai fazer com que eu consiga olhar nos outros o que os outros têm de melhor, e não apenas aquilo que eu queria que eles tivessem para agradar o meu convívio com eles. Por isso, eu vou estar em paz. Porque a minha humildade vai significar dizer, eu não vou lançar esforços nenhum para mudar os outros. Na minha humildade, eu vou reconhecer aquilo que cabe mudar em mim e ter a paciência de mudar e conseguir olhar para os outros como eu gostaria que olhassem para mim, com misericórdia, analisando neles os traços de luz que tem em meio à obscuridade ainda de muitos defeitos. Assim como se enxerga em nós as nossas competências, através dos Espíritos de Deus, do Cristo, olhando para nós o que a gente pode e não o que a gente não pode, que a gente possa ter a humildade e que a gente possa ter a brandura de olhar nos outros, isso, a vida ficaria simplesmente sem um traço de amargura. Porque eu ia entender que o que os outros fizeram, mesmo tendo me afetado ou estando me afetando, eles o fazem porque ainda são assim como eu também sou. E por mais que pareça que é algo particular e perverso, que eu estou sendo marcado pelo destino, não. São apenas, e aí voltemos para a nossa visão de transcendência das existências, são apenas os reencontros dos desencontros do passado, que vão voltar à cena sempre até que a gente consiga superar. Com a brandura e com a humildade, eu não tenho inimigos, mesmo que alguém venha me atingir. Por isso que quando perguntaram a Gandhi, de quem você não gosta ou que mágoa você guarda? Ele diz, eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho desgosto de ninguém. Mas não é porque ninguém não o atingiu. Porque o que fazem com a gente é sempre objetivo. Lhe humilhar, lhe tentar diminuir, lhe diferenciar na criação de filho, gostar mais de um filho do que do outro, tudo isso gera um monte de problema na cabeça das pessoas. Agora, o que eu vou fazer com isso depende de mim, isso aí é subjetivo. Então, Gandhi, sim, foi agredido, inclusive foi assassinado, mas ele não se sentiu magoado, porque ele não estava enxergando a deficiência dos outros. Ele estava olhando para além daquela pessoa temporária que se apresentava, sabendo que ali há, como em todos nós, o germe de um espírito, e como diz a música de Beto Melo, do Grupo Acorde, de um espírito que um dia será anjo, ou seja, atingirá um estado de quase perfectibilidade. E aí perceber que essas falhas dos outros têm a ver com os outros. E eu vou determinar o grau que isso me atinge. E isso vai me dar humildade, logo eu não vou estar aflito, logo eu não vou estar sobrecarregado, logo eu vou estar aliviado. Jesus deixa bem claro que para não estar sobrecarregado e aflito, você precisa ter brandura e humildade no coração. E aí achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então não é uma coisa tão simples. Eu vou lá e deposito no altar as minhas dificuldades e Deus faz alguma coisa com isso. Não. Você vem aqui, eu vou te dizer o que é que você tem que fazer para que isso não pese no seu coração, mas isso vai continuar existindo.
Aquela pessoa que você gostaria que lhe amasse ou lhe reconhecesse, não o faz, vai continuar agindo assim. Mas você vai determinar o quanto isso vai lhe afetar. Aquele relacionamento que você queria mudar o comportamento do outro vai continuar do mesmo jeito, mas você vai determinar o quanto isso vai lhe afetar. As suas escolhas do passado vão continuar ou lhe provocando culpa, sobrecarregando o seu presente, ou você vai se perdoar e entender que no momento que você fez não tem a maturidade de hoje e vai escolher hoje fazer diferente para não continuar se culpando e continuando sem mudar, porque isso é um artifício para fugir da mudança, procurar culpa no passado para continuar se sentindo infeliz. E aí, o convite, sem dúvida, é muito tentador. O convite de Jesus. É tentador pelo alívio que provoca, mas ao mesmo tempo é provocativo no que ele pede para que a gente faça, para que a gente consiga esse alívio. De forma que hoje a gente pode ser rico de tudo no mundo. A gente pode conseguir dinheiro mais cedo ou mais tarde, lícito ou ilicitamente, a gente pode construir bens, a gente pode ter títulos, mas paz aí exige mais. Exige de fato mudança de atitude, exige aquilo que tão claramente os espíritos da codificação, até hoje nas obras subsidiárias, em qualquer um deles, nos solicita a reforma íntima, a mudança de atitude. Enquanto você não muda, as coisas continuam do mesmo jeito. Ah, mas eu estou pagando o karma. Não, não é isso. Você está passando pelo que está passando, não pelo que você fez. Você continua passando pelo que continua fazendo. Claro, é sempre assim. Se você mudar, muda a realidade, porque é um gesto de amor, cobra a multidão dos pecados. Se houver mudança em mim, as coisas podem continuar do mesmo jeito, mas elas não vão me afetar da mesma forma. E Paulo, fazendo referência a esse discurso de Mateus, vai dizer numa carta que ele manda à comunidade de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 a 7, o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, a brandura. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Mas por que eu tenho que pedir e orar a um Deus onisciente que sabe tudo o que eu preciso? É uma pergunta que muita gente se faz, especialmente quem não tem uma vivência religiosa. Mas Deus não é onisciente? Por que eu tenho que pedir aquilo que Ele sabe que eu desejo? Aquilo que Ele sabe que eu preciso? O que eu anseio, o que é necessário. Porque Deus quer ver a nossa proatividade. Deus é um professor que gosta de alunos proativos, que tomam iniciativa em aprender a lição. Porque só o fato da humildade que exige a condição de pedinte já revela uma transformação no caráter da pessoa. Saindo de um estado de grosseria para um estado de início de brandura, em reconhecer que é incapaz de proporcionar tudo o que deseja e pedir ao ente que o criou ajuda. E mesmo assim, um Deus que de fato sim é onisciente, não vai satisfazer caprichos, o que gera frustração em muitas pessoas. Então, que a nossa oração e súplica sejam conhecidas diante de Deus, para que a gente comece a mostrar atividade, para a gente mostrar a Deus que a gente deseja alguma coisa. Deus quer que a gente deseje. Mas não é aquele desejo na concepção simples, voltada à ideia da sexualidade. É o desejo como movimento, lei do trabalho, para que eu vá atrás daquilo que eu quero. E aí eu consigo. E não ficar com raiva de quem conseguiu. Que é o que a gente também faz, é uma estratégia infantil de ficar parado no mundo, dizendo fulano tem e eu não. Seja o que for, uma beleza, um dinheiro, um título, alguma coisa. E eu fico me comparando para me sentir menor, para continuar no mesmo lugar, porque aí é muito mais cômodo para mim, que eu não vou evoluindo. Eu fico no discurso da revanche, do ódio, do infantilismo, da raiva e da inveja. E não foco na minha existência. Então, quando eu peço a Deus, eu estou mostrando que eu desejo aquilo. É o início. Lembrar de Haroldo Dutra aqui falando sobre Paulo. Entra na cidade. Ele não deu um roteirinho do que você vai encontrar na Ananias e ele vai lhe levar, e você vai ler meus evangelhos, você vai fundar igrejas, vai fazer grandes viagens, depois vai ser morto em Roma. Não. Não traçou esse roteiro. Foi o desejo de Paulo que construiu esse roteiro. Deus não nos dá. Nós buscamos. Nós temos que mostrar empenho e dar o que é justo. Porque quando a gente consegue algo na base da injustiça, a lei de causa e efeito, ela, por amor, lança sobre nós as consequências dos nossos atos. Então é preciso sim pedir, mas mais que isso, é preciso correr atrás.
Igual aquelas frases que a gente vê assim de efeito na internet, no Facebook, né? Se os seus sonhos estão nas nuvens, eles não estão no lugar errado. Agora construa uma escada para chegar até lá. Bom, eu posso desejar grandes coisas, mas eu tenho que agir como alguém que vai ter a grandeza de alcançar as grandes coisas, porque, como diz André Luiz, voos longos e voos grandes exigem asas fortes. O objetivo é uma coisa, como fortalecer essas asas é uma tarefa pessoal. E aí Paulo continua, porque fazendo isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Ah, tá. Então a paz de Deus é diferente porque a paz de Deus não é a paz da estabilidade do emprego, que gera uma sensação para muita gente de paz. E ninguém vai dizer que não é bom essa ideia para muitas pessoas. Embora, a gente estava até conversando eu e Denise sobre isso na educação, no Brasil, a estabilidade do emprego público, que deveria ser algo que gerasse a garantia da prestação justa de serviço à população, é usado contra a população. Porque a pessoa não presta o serviço direito, mas sabe que não vai ser demitida. Na saúde, na educação e na segurança. Então, é paz para você e inferno para os outros. Você sabota a educação do filho de uma pessoa simples, porque chega atrasado naquela escola, porque sai mais cedo. Você não atende, como a gente vê os descasos. Recentemente, um neurocirurgião lá no Rio, que uma pessoa morreu, porque no plantão dele ele não estava, tinha contratado um colega que também não estava, enfim, a pessoa chegou, não tinha ninguém, a pessoa morreu, porque o atendimento tem que ser urgente, mas ele estava sendo pago para estar ali naquela noite. Mas ninguém demite. Então é paz para ele, estabilidade financeira e inferno para os outros. Não é certamente a paz de não ter problemas, de pelo menos no seu bairro, na sua casa cercada com sistema de segurança, você ficar tranquilo, mesmo que lá fora o crime esteja acontecendo. Não é a paz de relações estáveis, como se nos relacionamentos nós nunca fôssemos ter conflitos, como se não fosse ter gangorras afetivas, construindo um ideal fantasioso do tipo, esse cara sou eu. Essa música tenebrosa que prega a ideia de um homem perfeito que gerou nas mulheres agora a ilusão de que ele existe. E se a pessoa, além de escutar a música, escutar essa música e estiver lendo o livro 50 Tons de Cinza, vai ficar numa fantasia frustrante, encarnações a fio, esperando um cara que não vai aparecer. Porque esse cara existe, mas ele não quer casar. É Jesus. E simplesmente ele não quer casar. Eu lembro que um amigo meu disse que tinha... Ele até botou o nome do filho de André Luiz. Eu disse, preocupe não, eu vou ter Joana de Ângeles. Aí Denise disse, Rossano, tu quer ser avô? Eu disse, eu quero. Foi Denise que me disse. Então eu não quero a Joana como filho não, porque ela vai ficar focada na missão, não vai casar não. Então Joana, esqueça. Nasce noutra família, eu quero uma pessoa bem comum, eu quero ser avô. Então, a ideia de alguém que estabeleça a paz para mim, de um homem ou de uma mulher, de um emprego, de uma condição social, de um momento histórico, a gente sempre busca paz material ou externa. E essa nunca vai ser paz. Vão ser momentos de prazer, momentos de serenidade. Mas a paz é uma condição de uma alma que se sente apesar da turbulência da maré lá fora. Não é aquele que pede para que o mar seja calmo. Não vos peçais que eu tireis do mundo, ou das turbulências do mundo. Mas que a gente peça a Ele que a gente ajude a vencer. Ele dizia bem claramente, Jesus. Não é pedir que o mar esteja calmo amanhã. Não é pedir que amanhã os meus colegas de trabalho estejam felizes, honestos, querendo uma relação digna comigo, decente, equilibrada e verdadeira. Não. Não é pedir que na minha família, aquelas pessoas que dão trabalho, viajem, vão para a China, morar em Pequim ou em Hanoi. Não. É pedir para que continue do jeito que tudo está, mas que eu consiga me harmonizar em meio ao caos. E sirva isso para mim também como apontamento para os demais de que isso sim é possível. E aí não é apenas aquela paz mística, tipo, que o mundo vira um inferno, mas eu estou... Não. Eu estou provocando a paz nos outros. Porque quando alguém chega para conversar comigo sobre uma pessoa, e os espíritas têm uma estratégia ótima para fofocar parecendo que é ajuda. Olha, é só para a gente fazer preces por fulano, eu preciso contar isso para você, ele está precisando de nossa ajuda. E aí começa a descer a lenha na pessoa. Mas é para ajudá-la, é por preces, né?
Cada um desenvolve suas estratégias. Mas quando alguém chega para mim para falar mal de outro, eu penso assim, quem sou eu para julgar? E depois de escutar, eu faço a pessoa refletir sobre se na condição que a pessoa está, será que eu e você também não faremos algo parecido ou pior que a pessoa? E ressaltar as virtudes que aquela pessoa tem, já que está sendo apontado apenas os defeitos. Eu estou sendo um objeto de pacificação. Quando as pessoas me chamam para o embate político, para eu tomar a cor de um partido ou de uma bandeira, eu dizer que a bandeira que carrego não é nenhuma dessas, é a do Cristo, que ama os dois que estão em disputa. E pacificar no meio do conflito. É chegar num ambiente que as pessoas estão com ódio umas das outras, mas não comprar isso para mim, nem tomar partido. Mas não porque sou omisso e porque tenho medo. Defender o que é justo, o que é correto, apesar de poder pagar por isso. Mas eu vou estar pacífico. Porque embora o mundo vá me provocar, já que eu quero fazer a coisa certa, eu sei que em Cristo eu vou estar repousando naquilo que é o verdadeiro. E aí isso vai me dar paz de espírito, que é a falta dela que tira nossas noites de sono, que nos envelhece, que nos deixa tenso, que faz perder os cabelos e tudo mais. Que é aquela sensação de que você não está fazendo o que deveria, não obstante já saber o que tem que fazer e tudo que tem que fazer, porque já sabe o que é que deve. Então, em busca de sucesso, de bens materiais, nós vemos vários problemas. Nós vemos pais que, para dar a melhor educação aos filhos, trabalham bastante, não têm contato com os filhos, dão a melhor escola, melhor instrução, mas esquecem da educação moral dos filhos. E são chamados, nessas escolas, para dar conta de um filho que perturba os demais. Porque ele queria dar apenas uma coisa, quando o mais essencial, e é gratuito, que é a atenção, o carinho, a escuta, o afeto, a instrução moral, não é dada porque não tem tempo, porque tem que trabalhar para dar a melhor escola. E a melhor escola que uma criança precisa é a escola da vida, que começa na relação com os pais. Para as pessoas terem uma relação estável, elas submetem as relações mais absurdas, porque querem a paz do encontrar dois e não suportam, muitas vezes, a possibilidade de ficar só, como se fosse uma condenação, como se as pessoas que resolvessem ficar só fossem doentes. É engraçado isso. Na sociedade, quem está só é considerado uma pessoa com um estado patológico. Embora tenha gente que esteja junto, no estado, sim, patológico, mas ninguém diga isso porque está junto. É melhor ser dois doidos juntos do que um são sozinho. Essa é a sensação que a gente tem. É uma pressão sobre as pessoas solitárias. Tem pessoas que simplesmente elas querem, é uma opção. Ou a vida não se construiu no campo do afeto, enfim, mas ela necessariamente não está infeliz. Muito pelo contrário, existem muitas pessoas que estão infelizes juntos. E a gente começa a ver as distorções. Para lucrar bastante, para chegar lá, não importa como, os fins justificam os meios, já dizia Maquiavel, a ética fica de lado. Em todos os lugares. A gente consegue, não, mas é porque é assim. Esse porque é assim é interessante, porque ele parece justificar todos os nossos atos. Porque é assim, porque todos fazem assim, porque aqui sempre foi assim, porque assim é desse jeito. Só que Jesus chegou para dizer, assim, essa mulher não pode se conversar com ela, porque ela é uma mulher de vida fácil, mas eu não vou fazer isso, porque não é assim que é para ser o resto da vida. Essa mulher é para ser apedrejada, porque é assim na cultura dela, mas não é assim que eu vou agir com ela. Esse homem que é um cobrador de impostos está aqui implorando minha atenção, as pessoas odeiam ele porque ele é um traidor do seu próprio povo. É assim que deve se agir, mas não é assim que eu vou agir com ele, porque eu vim para mudar, porque é assim. Para que a gente provoque, para a gente agir, para a gente construir paz, pacificar, ser pacificador. Quando a gente chega em Timóteo, numa carta que Paulo manda para Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, diz: nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar. O que quer dizer isso? Que tudo que a gente imaginou de construir na vida para provocar paz, um emprego estável, a casa confortável, tudo aquilo ali fica. Então, se minha paz foi baseada nisso, e eu tenho até conquistado isso, até isso tem prazo de validade, porque vai ficar. E somente essa que eu construí de forma efetiva dentro de mim, essa eu vou levar. Na parte 4 do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, no capítulo 1, das penas e gozos terrestres, existe uma questão, a 922, que diz o seguinte, a pergunta de Kardec é: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um,
o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Pergunta, claro, sempre, de um homem muito inteligente. Tem gente que só precisa ter onde morar e comer para se sentir feliz. Tem gente que tem que ter carruagens e lacaios para se sentir feliz. Então, existe alguma medida padrão? Para a gente, pelo menos do ponto de vista material, a gente entender, ou pelo menos algum tipo de recorte, a gente pode fazer que, bom, isso aqui é um padrão para todos? Os espíritos respondem. Com relação à vida material, a posse do necessário. E aí nós todos que estamos aqui vivemos com supérfluos. Estão me entendendo? Obrigado. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Boa parte das respostas dadas pelos espíritos a Kardec me dão sempre a sensação do como eu estou longe do verdadeiro espírita, ou do verdadeiro homem de bem. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que a brandura e expectativa de Deus, entendendo a nossa transformação, faz com que eu entenda que a gente vai alcançar. Mas, às vezes, o que acontece, eu vejo no discurso de alguns espíritas, é uma crítica que eu vou fazer agora, não à doutrina, mas ao movimento, ou particularmente a algumas pessoas, é que usam de forma completamente equivocada a ideia de reencarnação. Dizendo assim, sabe esse defeito? Só na próxima. Reencarnação é como cartão de crédito hipercard. Se você pagar o mínimo, vai chegar um momento que vai pedir muita misericórdia para pagar o total da conta. Então, essa ideia de que, olha, sabe esse defeitinho aqui agora? Eu vou deixar para a próxima. Não, isso aqui, eu sou bom nisso, assim, eles vão me perdoar por isso. Não, eles não vão nem lhe culpar. Deus não vai nem lhe culpar pelo seu defeito. Você apenas vai ter que pagar pelo seu defeito. Essa é que é a condição. Mas vai sim. E no estado de consciência maior, o preço é maior. Então, aquele comportamentozinho que, não, tem um amante, mas, eu sou um cara trabalhador, eu sou um homem de bem, eu sou um pai de família. Não vai fluir assim. Não, eu abuso disso aqui, ou eu não tenho esse compromisso ético no meu trabalho, mas eu vou para o centro, sabe? Eu faço campanha, eu faço ESD, eu faço feirinha, eu faço quadradinhos quentes e tal. Vai precisar dele para se aquecer. Que a vida vai ficar fria, porque você vai entrar numa fria, achando que está negociando. Eu estou negociando. Estou fazendo uma troquinha. Eu dou uma coisinha aqui para continuar com as deficiências da minha alma. Não flui. Não é assim que funciona. O combate às deformidades morais é uma tarefa pessoal intransferível e inadiável. E cada um de nós que sabe onde está falhando, que faça um exame de consciência e imagine que tem coisas que simplesmente têm que ser cortadas. Não dá para fazer tratamento, sabe, de diminuição da exposição. Todos os tratamentos em que nós saímos de vícios, qualquer que seja, sexual, moral, de álcool, de drogas, o que você imaginar de vício, qualquer estudo sério, de neurologia, de psicologia, sobre como se sai de um vício, deixa claro que a maneira mais eficiente é nunca mais. Acabou-se. Não é, eu vou diminuir aqui gradualmente. Não é, nunca mais. E saber que vai ter recaídas, vai ter agonia, vai ter a síndrome da abstinência, que não é só para quem usava uma droga específica que vai ter, não. Vícios morais geram síndromes de abstinência na alma e nos obsessores que estavam do seu lado se congratulando com seu vício moral e que estão sentindo falta. Oxê, cadê? Não vai mais não, é? Oxê, chamou a gente, agora desistiu. Eles vão continuar insuflando para você voltar para se alimentar. Então vai ter que ter força, vigor. Nós precisamos fazer isso. Porque este é um planeta que não vai dar mais espaço para grandes deformidades morais. E eu acho que todo mundo quer ficar aqui, num planeta regenerado. E Kardec faz a segunda pergunta nessa série. Mas veja só, o que é supérfluo não representará para o outro o necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas? Não, para umas pessoas isso aqui não vai ser importante, mas para as outras são importantes. Como é que fica? Sim, os Espíritos respondem, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias. E aí, olha só a lei de causa e efeito.
ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça, quando compreenderes a verdade. Essa frase é interessante, porque eu vejo muita gente chegar assim, eu não entendo, eu sou uma pessoa tão boa. Não sou perfeito, mas olha, eu sou uma pessoa digna, eu trabalho honestamente, eu faço o que tem que ser feito, pelo que eu recebo, eu crio com dignidade os meus filhos. Mas meu parente ou meu vizinho é uma peste, e nada de ruim acontece com ela. Tudo é uma vida tranquila, ninguém nem arranha o carro. Não cai nem uma castanhola no quintal da casa dele, só cai na minha. E por que acontece isso? Olha só. Essas extravagâncias ridículas, a que o futuro fará justiça, quando compreenderes a verdade. Significa dizer que quando você amadurecer no entendimento, chega a conta. Mas quem está só fazendo a conta ainda não recebeu a fatura do cartão. Mas não é porque não vai vir. É porque ainda não tem condição de pagar. Se você está pagando, lembre de Paulo, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. É porque já pode. É porque atingiu a condição de poder. Eu lembro que Décio disse em uma palestra que quando ele ia atender um paciente em UTI, em coma, né, ou uma pessoa num estado terminal de uma doença severa como câncer, ele se compadecia. De repente ele começou a perceber que esse sentimento não era muito coerente, não. Não é que aquilo não fosse algo doloroso de passar, não é que aquilo fosse uma prova difícil de passar, mas é que ele percebeu o seguinte: essa alma tem condição de passar por isso, eu não sei se eu tenho. Porque quando a gente compreende a verdade, a justiça das ridículas extravagâncias do passado são cobradas. Mas para quem está vivendo hoje as ridículas extravagâncias, a conta não chegou ainda. Então, se nós estamos passando pela cobrança, é porque nós já temos fundos morais e fibras para suportar e pagar a conta. Vai ter dia que você vai se abusar, vai ter dia que você vai olhar para cima, pô, cismaram com minha cara? Dá uma mão aí, alivia. Dá para reparcelar? A gente tem essa sensação. Mas se chegou a conta, é porque tem como cobrar. Porque aí o ditado popular, nessas horas, tem muito fundo de verdade. Deus dá o frio conforme o cobertor que a gente tem. E os espíritos continuam. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10, se considere muito desgraçado. Por não mais poder fazer... Aí, por que é desgraçada essa pessoa, né? Então, vamos supor que a pessoa ganhava 50 mil reais e passou a ganhar 10. Ela vai se sentir desgraçada. As espíritas perguntam, por que ela vai se sentir desgraçada? Por não mais poder fazer a mesma figura e conservar o que chama de sua posição. Aí, na época, ele vai usar referenciais das épocas do quê? Ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as paixões. Acredita que lhe falta o necessário. Mas, francamente, acha que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e de frio, sem abrigo, onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo. Deixa eu me comparar com quem está abaixo de mim, né? Porque se eu ganhava 50 e andava de Mercedes blindada e morava num duplex de 2 milhões de reais e agora só ganho 10, não vai me faltar, do ponto de vista material, a posse do necessário. Vai faltar? Você vai continuar tendo condições de morar, de se alimentar e de se vestir. A posse do necessário vai continuar. Agora, as extravagâncias vão ser cortadas. O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para levar sua alma ao infinito. Porque a gente só se compara com quem está melhor. Eu nunca vi ninguém se comparar com quem está pior. A inveja, por exemplo, é muito clara nisso. Você só inveja quem está bem. Por isso que a inveja é um tributo ao mérito. Você só inveja os competentes e os capazes. Porque, no fundo, a inveja é uma declaração de admiração. Eu admiro. Só que, como eu acho que eu não posso ter o que você tem, ou construir o que você construiu, eu vou ficar com raiva e querer que você perca tudo. Porque eu vou ficar mais tranquilo. É companhia na desgraça, ou na mediocridade. É por isso que o aluno bom que se destaca,
na sala de aula, o aluno proativo, que estuda, tal, ele é detonado pelos outros. É o nerd, é o babão do professor. Por quê? Porque ele incomoda. Porque ele mostra que é possível estudar e tirar boas notas. E ainda assim é feliz, porque o povo quer dizer que é nerd, tipo, vai endoidecer de tanto estudar. Nunca vi isso acontecer. Isso é a frase da satisfação da mediocridade. Eu vou endoidecer? Não tem isso. Vai endoidecer de tanto estudar. Pensa numa desculpa boa para ficar sem ler. Mas a gente tem cultura. Big Brother Brasil, por exemplo, né? A gente tem o que fazer para preencher o vazio de nossas almas, que busca paz, que busca deixar de ser sobrecarregada, que busca alívio, futilidade, ócio, pegar uma encarnação planejada, pedida, humildemente, pela misericórdia de Deus, para voltar à terra, nascer numa família, feliz ou não, pessoas perfeitas ou não, pessoas que me deram as condições que eu queria ou não, mas que me receberam. Num reencontro, para desfazer desencontros, chegar na terra, adquirir uma profissão para servir, buscar a Deus numa experiência de fé para servir, para devolver o muito que recebe, ter uma vida pautada em trabalho, no serviço, para a construção do bem e do melhor, e simplesmente sabotar esse planejamento com a futilidade. Não vou nem fazer julgamento moral sobre o que se assiste ali, ou outra qualquer coisa, experiência de fuga, mas é a perda de tempos e de horas de uma vida que podia estar servindo. Porque você tem parentes que queriam um telefonema para você escutar. E você se sente perturbado quando toca. Mas tem tempo para o ócio. Você tem pessoas, colegas de trabalho, que estão em desespero. Você tem coisas sérias para terminar. Livros para terminar de ler. Trabalhos para concluir. Mas foge. Não tem um espaçozinho não para dar uma relaxada? Claro. É diferente o descanso do ócio. O ócio não produtivo. Além de tudo, buscar algo que, na ideia de relaxar, vai instigar, provocar desejos em corpos perfeitos e fúteis, vai provocar a sensação de observação e voyeurismo sobre pessoas que depois vão alimentar a indústria do sexo em revistas pornográficas ou revistas de nu, que é o que vai acontecer, e simplesmente para vivenciar uma vida que não é real, de pessoas que são planejadamente colocadas ali, com conflitos planejados para que tudo aconteça, e são horas perdidas que podia se escutar, que podia se repensar a vida, que podia se aprimorar mais, se educar mais, para trabalhar mais, para alcançar aqueles desejos que ainda não foram realizados, porque você pediu a Deus, mas não fez a sua parte. E quando tudo dá errado, quando os sonhos não são alcançados, a gente ainda tem o cinismo, desculpa a força da expressão, de olhar para os céus e perguntar: por que, meu Pai? E bom é que sempre vem um grande silêncio, porque Deus respeita a nossa ignorância. Porque sabe que um dia a gente vai acordar. E Kardec ainda pergunta: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? É a pergunta mais atual sobre inovação tecnológica e compra compulsiva que pode ter. Kardec se antecipando. Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vós criais. Fictícias. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para os que estão acima de si, a menos, o que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Porque eu vou chegar do outro lado, sem essas necessidades que não vão ser atendidas lá, mas rico daquilo que de fato lá eu vou utilizar, as virtudes, a paz que eu dei e que eu forneci a muitas pessoas. Então, restringir os desejos não significa não desejar. Deus quer que a gente deseje, mas Ele quer educar os nossos desejos. Deus quer que a gente busque, mas Ele quer educar a nossa busca.
Deus até quer que a gente bata na porta para que ela se abra, mas Ele quer que a gente aprenda em que porta a gente vai bater. Porque quando a gente bater, ela vai se abrir. E se a gente bater na porta errada, aquilo que é errado vai vir para a nossa vida. Mas se nós educarmos o nosso desejo, vontade e busca, nós encontraremos sim a paz que excede todo entendimento. Que assim seja, meus irmãos.